Boa noite, paz e graça do Senhor Jesus, irmãos. Estamos ouvindo aqui o Grupo Logos com essa canção maravilhosa, Autor da Minha Fé. Canção marcou uma época, marcou um tempo e que continua falando aos nossos corações toda vez que nós a ouvimos. Queridos, eu quero compartilhar com você, na nossa live de terça-feira, uma palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, vamos ler a partir do verso de número 10. Você pode aí anotar aí na sua Bíblia, fazer anotação aí no seu caderninho. Está escrito assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é uma palavra, muito recitada pelas pessoas nos momentos que estão passando dificuldade. No ano passado, se não me falha a memória, ou se não foi ano passado, foi em 2018, mas creio que foi em 2019, quando nós estávamos fazendo os nossos cultos, Dia do Amigo. Eu ministrei uma sequência de sermões falando sobre a estação da vida. E dentre as estações da vida, uma que marcou meu coração nas pregações foi a estação do inverno. E se eu tivesse profetizado naqueles dias, como estaríamos nos dias de hoje, talvez não estaria tanto quanto está, né? Porque de fato nós estamos vivendo o inverno, a estação do inverno, e também estamos vivendo a estação do inverno no sentido da palavra que foi ministrada. Que quando nós ministramos essa palavra, e com base nesse texto de Filipenses, do capítulo 4, do verso 13, esta palavra de Filipenses, ela nos dá estrutura, constrói as nossas vidas sobre a rocha, para que ao chegar o inverno nós tenhamos condições de suportar. Se não estivermos assentados sobre a rocha, edificados sobre a rocha, quando chega esse tempo nós não conseguimos permanecer na fé em Cristo Jesus. Então, nós falamos sobre a estação da vida, sobre os acontecimentos nas nossas vidas que tem muito a ver com as estações. Nós passamos pelas estações, passamos pelas estações da primavera, do verão, do outono e do inverno, e tudo isso traz para nós alguns acontecimentos que nós não escapamos deles. Não importa que classe social seja a pessoa, que condição de vida financeira que essa pessoa tem, mais cedo ou mais tarde nós passamos pelas estações da vida, porque faz parte da nossa natureza, faz parte do crescimento, faz parte do aprendizado de Deus para nossas vidas. Então, quando nós falamos naquela pregação sobre a estação da vida, nós falamos que o inverno é uma das fases mais difíceis da estação da vida. Porque quando nós falamos do inverno,
nós falamos daquele tempo em que as coisas não produzem, né? Existe uma paradeira, é um tempo em que as plantas elas precisam ter uma resistência muito grande para que assim que terminar o inverno elas possam florescer novamente. Então nós falamos de resiliência. Resiliência é essa capacidade que as pessoas têm de se reinventar, de se refazer, assim como as plantas no período de inverno. Quando você pega lá o termo, que esse foi tomado emprestado da física, o que é resiliência? É a capacidade no objeto de voltar à sua forma natural depois de um tempo de elasticidade. O elástico, por exemplo, ele é resiliente, porque você espicha e ele volta para a posição da sua origem. Então, quando nós tomamos essa palavra emprestada lá da física e trazemos ela para a psicologia, e trazemos ela para a filosofia, e trazemos ela para a teologia, aí nós vamos dar um sentido para ela que tem tudo a ver com o inverno. O sentido que nós vamos dar para essa palavra é que resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, com dificuldade, com alternância de ações do qual ele não tem poder, ele não pode impedir, ele não pode parar, ele não pode mudar. Ele vai sentir os efeitos daquilo, mas ele não tem o poder de parar aquilo. É como está acontecendo conosco nesses últimos dias. Nós estamos vivendo esse período de pandemia, existe a pandemia de verdade, existe o vírus está aí, ele é real, mas também vivemos um período de terror, um período em que os políticos mau caráter, né, eles aproveitam disso para tirar proveito da situação, né, proveitos ilícitos dessa situação, e vai sobrando para nós, que estamos aqui na ponta, o medo, a dificuldade, às vezes a dificuldade de sonhar, de pensar daquele projeto que está parado, né, daquele sonho que deu um time, que deu um tempo, que também está ali engavetado e a gente não sabe se vai tirar ele de lá, se vai dar continuidade. Um monte de incógnita está aqui nas nossas cabeças, está na minha, está na sua. Que aumentou o número de pessoas deprimidas, de pessoas que já estão desenvolvendo problemas psicológicos por causa desta pandemia. Nós, irmãos, que estamos em Cristo Jesus, nós temos uma grande vantagem. Eu sempre falo isso na igreja, nós estamos à frente. Por que nós estamos à frente? Porque nem todo mundo tem condição de ouvir uma palavra como essa e crer nesta palavra. Crer naquilo que a Bíblia nos dá para orientação. Porque quando nós chegamos nesse período de inverno, como nós estamos agora, literalmente no inverno da estação e no inverno da vida, que muitas pessoas estão passando no inverno da vida, nós estamos passando por esse inverno, né? É uma sensação fria mesmo. É uma sensação. Tem um abençoado me ligando aqui, acredita? Tem um abençoado me ligando na hora da minha live. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, que eu acho que ele vai parar agora, em nome de Jesus, misericórdia. Atrapalha não, rapaz. Se alguém tiver oportunidade, manda uma mensagem para o pastor Luiz, fala para ele não parar de atrapalhar minha live aqui. Então, irmãos, retomando aqui de onde nós paramos, nós estamos vivendo nesse momento de inverno, na vida de muitas pessoas, na minha vida, na sua vida. Muitas coisas estão paradas mesmo. Damos um passo, de repente, para começar alguma coisa e não podemos dar continuidade. Não sabemos quando vamos dar continuidade. Mas aí eu volto na palavra que nós estamos dizendo que nem todo mundo que nos ilumina. A palavra de Deus que diz para nós com toda a clareza, assim como o apóstolo Paulo está dizendo, que nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. E esse todas as coisas é exatamente para esse tempo
esse tempo indeterminado que nós estamos vivendo. Esse tempo de que a gente, de fato, obscurece tudo que está à nossa volta e a gente não sabe em que acreditar. Não sabe se acredita que de fato tem aí esse vírus que realmente ele tem a sua malignidade, mas a gente pensa, nossa imprensa está fazendo muito barulho, eles estão sendo muito mais malignos do que o vírus, e aí você não sabe a quem ouvir, você não sabe a quem escutar, e quando não existe comando, quando não existe direção, nós sofremos por falta deste comando, porque tudo nessa vida tem que ter norte. Se na sua casa não tem norte, não tem quem comanda, vai ser uma baderna. Se na igreja não tem quem dá norte, vai ser uma baderna. Se na cidade não tem quem dá norte, vai ser uma baderna. Se no país não tem quem dá norte, vai ser uma baderna. Porque nós precisamos de direção. Mas as pessoas não têm o que nós temos. Com base nesta palavra, nós podemos acreditar e nós podemos nos esforçar e de saber que nós podemos passar por isso porque Cristo nos fortalece para essa situação. Mesmo que não tenhamos norte social, político, econômico, mas temos um norte espiritual. E bem-aventurado de ser Bíblia por causa de uma pandemia, que as promessas de Deus não caíram por terra por causa de uma pandemia. Nós continuamos acreditando na palavra porque a palavra do Senhor é a verdade. Ela não mente. E tudo isso está no plano de Deus. Né? Deus sabia, Deus sabe que nós iríamos passar por essa situação. E todas as palavras de promessa dele, nenhuma vai cair por terra, porque assim como nós sabemos que quando se entra num vale, ele tem um início, e quando você caminha um pouco no vale, você vai lá para o meio, também o vale tem um final, ele tem uma saída. Então, assim como entramos na pandemia, vamos sair da pandemia. E vamos sair dela melhor do que entramos. Com mais convicção de Deus, com mais fé, com mais temor no coração. Porque sabemos que se de repente Deus nos livra aí de repente nós temos essa contaminação, de sabermos que pode, né, para a minha vida, por exemplo, pode ser fatal também, né, por causa da comorbidade que eu já tenho. Então eu tenho que estar com a minha vida preparada, de saber que uma enfermidade dessa pode me levar para o túmulo, e eu sei que pós-túmulo somente com Jesus. Então, isso tudo faz com que a nossa fé fique mais avivada e aguçada do que antes, porque nós estamos todos os dias, sim, diante da morte. A gente sabe disso. Você pega o seu carro aqui e sai, você não sabe se você volta para sua casa. Né? Tantas pessoas morrem de muitas coisas, mas eu estou dizendo que quando existe uma ameaça real, né, ela aguça muito mais a fé da gente, a esperança da gente no Senhor. Então, amados, o que nós precisamos, com base no texto de Paulo e com a palavra que nós ministramos naquele dia na igreja, nós precisamos de que nesse período de inverno, que é frio e solitário, nós possamos tomar como exemplo a fé das pessoas que passaram por esse momento, que passaram por essas dificuldades. Nós sabemos, imagina a dificuldade que o Adão e Eva tiveram quando perdeu Abel. E ainda, de uma forma tão trágica como foi, porque ele foi morto pelo próprio irmão. Imagina o coração daqueles pais. Imagina a luta que eles enfrentaram e de repente, talvez lá no fundo, uma desesperança para a compreensão de que e agora nós não temos mais filho, que herança vamos deixar nessa terra? Como é que vai ser isso? Então, pessoas que passaram por vales, Davi fugindo do rei Saul, não era uma pandemia com um vírus, mas era pior do que isso, porque a cabeça dele estava tratada, e ele sabia que se ele caísse na mão do rei, ele seria morto. Daniel na cova dos leões,
Olha que noite de inverno longa, imagina. Que coisa tenebrosa, você dentro de um buraco, de uma cova, em que havia leões famintos, que há muito tempo não se alimentava, e você é lançado ali dentro para ser devorado pelos leões. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Deus foi lá e fechou a boca do leão. Deus fizeram não causaram dano algum a ele. E no dia seguinte ele saiu de lá ileso. Mas imagina quando ele estava ali dentro, irmãos. Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente tem a impressão assim, mas Daniel foi colocado lá, mas já sabia o que ia acontecer. Ele não sabia. Ele tinha tantas dúvidas como eu e você. Quando nós olhamos para a Bíblia e pensamos, por exemplo, João Batista, que era um homem que tinha uma revelação de Deus, ele quando batizou Jesus, ele teve uma experiência, ele viu o Espírito Santo descendo do céu em forma corpórea de pombo, e a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Depois, quando foi pedido a cabeça dele, que eles queriam matá-lo, naquele momento ali que ele estava preso, ele manda falar com Jesus, perguntar para Jesus se realmente era ele, é ele o Messias ou se viria outro. João Batista estava naquele momento pensando assim, se não for ele, eu não vou morrer. Porque João Batista era aquele que estava preparando o caminho para a chegada do Messias. Olha que dúvida no coração daquele homem. Imagina que inverno ele não passou dentro daquela prisão. Ele perdeu a cabeça. O tempo dele terminou. Mas ele foi consolado pelo Senhor quando os discípulos voltam com a palavra, dizendo, afirmando para ele que de fato Jesus Cristo era o Senhor. Então, quando nós nos deparamos com Sadraque, Mesaque, Abednego, lançado naquela fornalha, pensa que coisa, irmãos. Eles não tinham a revelação que Deus ia livrá-los, eles criam que Deus ia livrá-los. Tanto é que eles usam esta expressão, né? Se Deus quiser ser lançado lá. E eles estavam lá dentro e o calor da chama não fazia dano nenhum a eles, mas havia fogo naquele lugar, sapecando, queimando. 7 vezes mais do que era costume. Mas Deus os livrou ali na chama ardente daquela fornalha. Mas imagina que deserto eles não passaram minutos antes, segundo antes de ser lançado ali dentro. Então, quando nós nos deparamos no Novo Testamento também, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo essa palavra que nós acabamos de ler, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não estava dizendo de prosperidade, de vida boa, ele estava dizendo o seguinte, não importa, ainda que seja uma vida boa, que seja próspera, não importa. Se eu estiver vivendo em bonança, eu estou bem, mas se eu não estiver vivendo também, eu estou bem do mesmo jeito, porque eu aprendi com o Senhor. Eu aprendi com o Senhor a viver com muito e a viver com pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o texto está dizendo para nós que nós podemos. Podemos passar por este momento, por essa dificuldade, sem perder a fé. Sem perder o fogo do Espírito no coração. Sem perder o desejo de servir o Senhor mais e mais. Por quê? Porque nós podemos. Podemos porque nós temos essa capacidade nós mesmos? Não. Podemos porque o Senhor, Ele nos fortalece para tal. Jesus é o nosso modelo. Ele, o tempo todo que esteve aqui, foi resiliente. Jesus se reinventava o tempo todo para continuar pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo se reinventava o tempo todo para pregar o Evangelho. Os discípulos tinham que fazer da mesma forma. Então, a palavra de Deus para as nossas vidas é: sejamos resilientes. Nós precisamos, mesmo sendo esticada ao ponto de ruptura, conseguir voltar, se refazer, para que a vida possa continuar o seu curso, para que nós não venhamos perder nada. Não venhamos perder nada.
Como é que nós podemos ser resilientes diante desta situação, diante da vida? A Bíblia nos responde. Mateus 13, 21 diz que nós precisamos ter raiz em nós mesmos. Essa é uma palavra importante, irmãos. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. A nossa fé não pode ser como a onda do mar. Nós precisamos ter raiz em nós mesmos. Nós precisamos ter convicções daquilo que cremos. Nós, nesse momento, quem é religioso está perdendo a fé. Por quê? Porque o objeto da sua religião foi tirado. Sabe? Os filactérios, a Arca da Aliança, sabe? O tanque de Betesda, as roupas do Paulo, os objetos ungidos, foi tirado. Quem tem fé visível, quem tem fé que precisa ser alimentada por um objeto, foi tirado. Quem tem fé porque tem que ir no templo, tem que estar dentro da igreja, e enraizou e gerou fruto a ponto de produzir 100 vezes mais do que foi semeado, estes estão bem. Estão neste inverno aquecidos pela presença do Espírito de Deus e pela graça do Senhor que não nos deixa abandonado. E a palavra do Senhor vai sempre dizendo no coração dele: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Essa palavra não deixa de, sabe, bombar lá no coração, na mente. Ela continua repercutindo na alma. O Senhor dizendo: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Para aqueles cujos corações não são corações religiosos, que precisam de ver, tocar, cheirar. Aquele coração que não é religioso, ele precisa ouvir. Aquele coração que não é religioso, precisa ouvir, precisa ler. Ouvir por quê? Porque a fé vem com a pregação da palavra. A fé vem com a pregação da palavra. A palavra de Deus sendo pregada para nós, entrando em nossos corações, ela vai gerar em nós fé suficiente para crer como o apóstolo Paulo cria. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós precisamos ter uma fé que é aquela fé da bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Uma outra coisa que nós precisamos, ter sim uma fé autêntica, conforme Hebreus 11:6. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Nós ouvimos a palavra do Senhor e aí essa palavra gera fé em nossos corações. E esta fé é que nos faz resilientes, porque essa fé está apontando para o futuro, para algo que nós esperamos, que não vemos, mas temos a certeza e a convicção de que nos espera. Que nos espera. E essa certeza é: um dia nós vamos estar de novo no templo lotado de gente, abraçando, sem ficar preocupado de contaminação com nada. Pegando na mão, abraçando, beijando, sem preocupar com nada. Por quê? Porque a fé me faz ver isso. A fé me faz ver que nós estaremos muito breve mais juntos do que nunca. Talvez até as nossas mudanças, os nossos comportamentos vão melhorar a respeito disso, né? Vamos passar, às vezes, visitar mais o outro, né? Procurar um amigo, estar com as pessoas.
Porque quando você não pode estar, você tem vontade de estar e não pode. Então nós precisamos de ter fé autêntica, imitar a fé daqueles que ser nas Escrituras. A fé daquele testemunho que você ouviu, ele é passageiro. Mas a fé cuja palavra está entranhada no seu coração, ela não passa. A fé que foi gerada porque você recebeu uma bênção, ela é uma fé passageira. A fé que foi gerada porque você foi curado de uma enfermidade, ela é passageira. Por quê? Porque depois que passa a sua dificuldade, você não se lembra mais que tinha dificuldade. As pessoas que vão na igreja com um pensamento de penitência, porque estão buscando alguma coisa, quando eles recebem, eles já não têm mais o vigor de fazer como eles faziam antes de receber. Por quê? Porque naquele tempo ele estava tendo uma fé que não era uma fé autêntica na palavra de Deus. Tinha muito mais crenças do que fé. Porque a fé nos mantém. A fé nos eleva a cada dia mais. A fé nos faz crescer cada dia mais. A fé nos faz buscar cada dia mais. Nos faz crer cada dia mais. Diferente dessas outras coisas, que elas nos enchem só no momento que nos alimenta. Depois a gente está com fome de novo. Sabe aquele cidadão que vai na igreja e aceita Jesus 500 vezes? Então, aquela fé que ele demonstra ali naquele momento é uma fé de medo, porque ele ouviu talvez uma pregação de que Romanos 10, 17, eu não posso fugir de ouvir a palavra de Deus. Sabe, me preocupa muito o crente que não vai no estudo bíblico, me preocupa muito um crente que não ouve a pregação conforme deveria ouvir, porque às vezes a gente escuta o que está sendo dito, mas ouvir, ponderar, às vezes não fazemos isso. Ter uma escuta de uma coisa não é o mesmo que ter aquela ponderação daquilo que nós estamos ouvindo. E é muito importante que nós tenhamos esse conceito de nos alimentar da palavra de Deus o máximo que nós podemos. Porque diz a palavra que vai chegar um dia que ninguém vai achar mais essa palavra para comer. Vai ser uma literatura, mas expressão de vida que tem nessa palavra, de alimento espiritual, não terá mais quando o propósito de Deus com a igreja já tiver sido terminado nessa terra. E aí a palavra de Deus em Amós diz que as pessoas vão andar de mar em mar, buscando uma palavra para ouvir e não acharão. Nesses dias as moças bonitas, os jovens, os mancebos bonitos, desmaiarão de sede de ouvir uma palavra e não encontrarão. E hoje nós estamos desdenhando da palavra. Mancebos, rapazes e moças bonitas, que não vão à escola dominical, que não vão ao estudo bíblico, que não têm o hábito da leitura da Bíblia, porque não tem. Não vai falar comigo que tem, porque não tem. E os pesquisadores, porque não precisam tirar dúvida com ninguém em ler o que entende. Vamos lembrar daquela passagem lá de Atos dos Apóstolos, quando o eunuco estava lendo o texto da Bíblia, e aí, de repente, o discípulo lá do Senhor vai correndo atrás dele e pergunta: você entende o que está lendo? O Filipe, né, fala para ele: você entende o que está lendo?
ele está lendo e diz, como eu vou entender se ninguém me explica? Se ninguém me explica. Então, muitas vezes, nós vemos alguma coisa e precisamos de explicação. E isso em todas as áreas das nossas vidas. A gente está estudando lá na faculdade, a gente tem que fazer pergunta. Às vezes a gente faz até pergunta boba, mas precisa fazer, porque senão você sai dali com dúvida na sua mente. Então, queridos, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não podemos deixar de ouvir a palavra do Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos para ter resiliência é confiar em Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Olha, Romanos 8,37. Nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, porque vencedor qualquer um pode ser. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, por quê? Porque nós temos o que o vencedor não tem. O vencedor tem aquilo que venceu. Além de tudo aquilo que os outros podem ter, nós temos muito mais. Então, para ser resiliente nesse período de inverno que nós estamos vivendo, não perca a esperança, confie no Senhor Jesus, sempre citando no seu coração essa palavra. Em Cristo sou mais do que vencedor. Em Cristo sou mais do que vencedor. Uma outra coisa que nós precisamos, e aqui nós já partimos para o encerramento da nossa palavra, é acreditar de fato que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. João 4:4, 1 João 4:4. Maior é o que está conosco. Ele é maior do que o coronavírus, ele é maior do que o inverno que nós estamos vivendo, ele é maior do que as dificuldades financeiras que vai surgir no país, ele é maior do que qualquer necessidade que eu tenha. Então eu preciso compreender essa verdade, para que eu possa dizer como o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, amados, entendendo isso tudo que nós acabamos de falar aqui, para romper com esse inverno que está aí batendo, em Cristo e sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. E nós também acreditamos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Muito maior do que coronavírus e qualquer situação que nós possamos viver. Então creia nessa palavra. Creia no Senhor Jesus. Não atemore o teu coração. Não deixa o teu coração ficar temeroso diante de tantas dificuldades. Não deixa que o mal do medo bata a sua porta para alimentar o seu coração com dúvida, mas vença a dúvida com a sua fé no nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos irmãos que está agora nos acompanhando nessa live. Que nessa terça-feira o Senhor possa visitar o coração dos teus filhos, ó Deus, e colocar a tua mão de poder, tua mão de graça, livrando-nos de todo o mal, Senhor. Abençoe esse lar, esta família, abençoe esta pessoa, meu Deus, que não está acompanhando a live agora, mas ele vai ver e ouvir as palavras desse vídeo, que vai ficar aí na internet. Que o Senhor possa guardar os teus filhos de todo o mal, Senhor, gerando cura, libertação e transformação sobre cada vida. Pai, afasta de nós esse temor, esse medo, e coloque em nós a convicção e a certeza que, independente das circunstâncias que tenhamos que viver, podemos tudo no Senhor que nos fortalece.
Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe a nossa Minas Gerais, Deus abençoe o nosso Vale do Aço e Deus abençoe a nossa Santana do Paraíso. Fique na paz do Senhor.